Podemos iniciar, Olá, professor. olá, boa noite a todos, boa noite a todas, tudo bem? É um prazer imenso estar com vocês aqui, na nossa segunda aula do nosso curso de Administração Pública, século XXI. Eu espero que tenham, digamos assim, desenvolvido bem as ideias, né, com a temática que nós discutimos na semana passada. Pelo que nós vimos, né, analisamos os fóruns, os debates, e ficamos muito surpresos, né? Primeiramente dizer isso, surpreso, positivamente surpreso pela qualidade das postagens que vocês fizeram. Daí a seguir a Marissa vai fazer alguns comentários, né? Que ela tomou nota certamente, apontou, avaliou e para mim foi uma surpresa muito boa ao me deparar assim com as problematizações que vocês fizeram, com a capacidade que tiveram de valer-se, né, instrumentalmente das categorias para saber de que modo essas categorias podem auxiliá-los na leitura da realidade, na capacidade analítica da realidade, mas principalmente, né, a contribuição que essas categorias possam trazer para a intervenção na realidade, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não basta somente nós termos capacidade analítica, né, capacidade compreensiva do real, da realidade, mas, acima de tudo, uma capacidade de intervir nessa realidade, né, para que, obviamente, as mudanças possam se concretizar. Então, eu vou passar a palavra à Marissa para que ela faça as considerações que têm que ser feitas e, depois dessas considerações, né, da discussão primeira, a gente volta diretamente ao tema que vamos abordar. Contigo. Combinado. Bom, eu vou convidar o Henrique, então, para a gente iniciar com a turma 7, né? Que é uma turma que já passou pelo módulo Ah, o específico. Henrique está aqui. Então, isso, o Henrique está aqui. E aí vou pedir para o Henrique falar, né, brevemente, fazer um apanhado geral das percepções dele a respeito das postagens. Depois eu sigo ali com o feedback da turma 8. Oi, pessoal, tudo bem? Só deixa eu aumentar aqui a tela para mim. Tá, deu. Então, boa noite a todos, todas. A turma 7, ela fez comentários bastante interessantes, né, professor? E pessoal da turma 8, né, que não teve oportunidade de observar, teve cerca de 19 postagens e praticamente houve uma discussão bastante forte, assim, né? Teve citações de todas as categorias, né? E eu vou comentar um pouquinho, resumidamente, né, os principais pontos que eu vi, assim, né? Porque muitos trabalham em órgãos públicos diferentes, né? Mas tem, vamos dizer assim, aspectos bem semelhantes, assim, né? Tem a discussão própria que o Rafael inicia, né? Que ele faz parte, é secretário de Orçamento e Finanças, né? E também tenta abordar, principalmente de forma mais prática e técnica, como as próprias categorias do Guerreiro Ramos pode auxiliar na sua atividade do dia a dia, assim. Tanto faz um paralelo com recursos, também com despesas, recursos, né, na questão da dualidade, né, ver como essa questão do amorfismo fica presente, né, e aí tem diversos comentários com relação a isso, também fala um pouco do jeitinho brasileiro, e aí o pessoal entra numa discussão, assim, bastante sobre utilizar o jeitinho brasileiro como uma forma criativa, né, uma forma positiva. Isso é bem interessante, até o próprio Gelson fala sobre que ele teve fez um paralelo e identificou bastante semelhança das problemáticas, porque ele já estudou Darcy Ribeiro, já estudou Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, né? Então ele conseguiu ver muito essas questões sociológicas do pensamento social brasileiro, assim, no próprio Guerreiro Ramos, que ele não tinha tido contato. E aí
vai numa questão também, uma crítica, né, a uma discussão sobre a vulgarização, né, de certas palavras, né, com a própria burocracia, com o próprio jeitinho brasileiro, né, sendo que muitas vezes isso aí cai em algo popular e não se faz uma leitura crítica de se isso pode ser bom, se isso pode ser ruim, né? Então isso aí foi uma coisa que achei bastante interessante, né? A própria Marsué faz um paralelo sobre positivo e negativo, sobre essas questões de dualidade, né? Se é muito da nossa leitura sobre negativo e positivo, sempre algo dual, né? E afirma que também achei interessante que há uma necessidade também de adaptação dos modelos que se utiliza, né, na própria gestão para as realidades locais, né? Então isso aí foi uma crítica do próprio conceito mimético, né, de copiar coisas externas, né? Então achei isso aí bastante interessante. A Elizabeth faz uma crítica na própria gestão da URGS, né? Que ela trabalha na questão da acessibilidade e fala que a URGS se parece, se vende como inovadora, mas não tem nenhuma política com relação à acessibilidade. Então, tem essa questão dual, tem essa própria questão de outras faculdades também não tem esse tipo de política e se vende como inovadora, então essa tentativa de cópia, e tem muitos comentários com relação a isso, que outros servidores da URGS, outras servidoras da URGS também concordam sobre o seu dia a dia, que tem vamos dizer assim, esse contraponto, vamos dizer, essa realidade que não bate sobre o que é dito e o que é o dia a dia que eles vivem, né? Então, achei isso aí também bastante interessante. E a própria Janaína também faz ela já como é da saúde, faz uma crítica sobre, principalmente, a questão dos recursos e a estrutura da saúde atualmente, né? E, enfim, há uma discussão sobre isso, né? Sobre a questão da saúde, principalmente, sobre como o processo das estruturas da saúde continuam precários, né? Isso daí se vê num aspecto global e se salva alguns aspectos locais, assim, então há uma discussão também, o pessoal faz sobre isso. E por último, a Vanusa faz um resumo assim que eu considero vamos dizer assim, uma avaliação crítica assim resumida, né? Uma como se fosse um pequeno position paper assim sobre as próprias categorias bastante interessantes sobre do Guerreiro Ramos, né? Tanto a Vanusa como a Linha, assim, e faz uma reflexão usando o Durkheim e o Ernest Bloch que o pessoal elogiou bastante aqui, sobre a necessidade também de se ler esses autores, né, na nossa formação, para ter uma educação crítica, né? Isso aí vai auxiliar na própria função deles, né, e assim melhorar, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, né, realizar mudanças históricos sociais, né? E seria basicamente isso, assim, não queria me alongar muito, mas eu achei muito bom, assim, gostei bastante, assim, da discussão do pessoal. Tá certo, obrigada, Henrique. Bom, pessoal, eu vou falar então de maneira geral, tá, sobre a turma 8. Depois vocês vão receber tanto a nota quanto o feedback lá no Moodle, tá? E eu sinalizo para vocês onde que vocês vão localizar essas informações, tá? Tanto o descritivo ali, o retorno dessas postagens e a atribuição das notas também. Então, em relação à turma 8, eu até comentei um pouco antes com o professor, de fato, fiquei muito surpresa, porque é o primeiro trabalho de vocês, é a primeira disciplina, então muitos colegas, eles de fato publicaram uma resenha crítica, né, um trabalho, e não se mantiveram apenas ali numa postagem de fórum, tá? Isso para a gente foi muito positivo, foi muito legal. Poucas pessoas, poucos colegas de vocês fizeram um único comentário. A gente percebia que, de fato, tinha um debate nas postagens, né? Nós tivemos 41 publicações. Então, isso é muito legal, é um volume muito expressivo, porque à medida que o colega compartilhava a opinião dele ou a experiência dele, seja na administração pública, no terceiro setor, que apareceram vários relatos,
né? E até o comparativo ali com o mercado, com as empresas privadas, a gente tinha vários colegas complementando. Olha que interessante, eu trabalho em um outro órgão, em uma outra entidade, mas a minha dor é a mesma. Eu tenho essa mesma percepção. Porque, claro, muitas vezes a gente falava de problemas gerais, né? Eu fiz algumas anotações quando a gente fala de gestão de pessoas. Muitos de vocês manifestaram a mesma dor, né? A gente inicia o debate com o tema contratação e licitação, né? Todo mundo que está ali na administração pública está sujeito a esse tipo de processo. Então, são processos que, direta ou indiretamente, todo mundo já passou por eles, todo mundo já trabalhou de alguma forma envolvido com essas questões. A parte de estratégia, tomada de decisão, né? Tá no nosso dia a dia, tá no cerne da organização, mas também tá no nosso dia a dia. Então foi bem importante, bem interessante ver como vocês compartilharam essas dores, como vocês se basearam nas categorias apresentadas por Guerreiro Ramos e conseguiram fundamentar, conseguiram de fato enxergar essas categorias no dia a dia de vocês, na entidade, na organização que vocês trabalham. Então, até a questão do engessamento, da burocratização, né? O professor comentou bastante a respeito disso na última aula, o quanto vocês trouxeram, e não foram reclamações por reclamações, né? Vocês fundamentaram, vocês enxergaram os problemas, vocês enxergaram no que esses problemas, essas dores, conversavam com as categorias apresentadas por Guerreiro. Então, isso para mim foi muito rico, foi muito interessante, queria de fato parabenizá-los. Tiveram alguns comentários mais enxutos, né, que se mantiveram ali muito mais na teoria. Então, as categorias são assim, elas podem ser aplicadas de tal forma, mas não trouxeram, não compartilharam a experiência. Então, para os próximos, né, eu vou reforçar que tão importante quanto a teoria é a experiência de vocês, né? O que a gente quer aqui é que vocês tragam também essa bagagem. Para a gente isso é muito importante, para os colegas também que conseguem compreender o histórico de vocês, as experiências, conseguem encontrar ali semelhanças, dores parecidas, né? E a gente vai ter uma longa jornada aí ao longo do curso. E até algumas problemáticas que vocês trouxeram, relacionadas inclusive à contratação, à gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos, são temas que a gente vai trabalhar muito específico, em disciplinas que vão trabalhar essencialmente sobre isso. Então, olha que interessante, né? A gente começa com uma abordagem bem ampla, bem geral, falando de problemas de um modo geral, problemas que vocês vivenciam no dia a dia, e vamos lá para frente entrar em disciplinas específicas onde a gente vai entender muito mais a raiz desses problemas, de que forma, quais ações, quais ferramentas, quais métodos que a gente pode passar a trabalhar para resolvê-los ou pelo menos minimizá-los. Então é isso, professor. Tô bem contente assim com as postagens, com as publicações. Como a gente comentou ali, a régua subiu. Então, nossa expectativa está lá em cima para as próximas entregas. Por favor. De fato, né? Temos aí mais alguns conjuntos de atividades, de tarefas. Então, uma vez a qualidade apresentada, ou dizendo em outros termos, uma vez o cartão de visita que apresentaram, há que se ver o conteúdo, né, por trás desse cartão de visita que foi o fórum, né? O fórum ele tem este primeiro propósito, né? Escrever, expressão das ideias, dar demonstrações da capacidade de escrita. Esse elemento também é um elemento que nós avaliamos, né? Por vezes, há pessoas que têm excelente capacidade de escrita, há outros que precisam desenvolver essa capacidade de escrita. Isso fica um pouco mais claro à proporção que o curso vai se desenvolvendo, por óbvio, mas todos, ao final do curso, quando tem que elaborar os seus trabalhos de conclusão, os seus TCCs, devem estar, assim, digamos, afiados nessa capacidade de escrever, né, capacidade explicativa. Então, o final, o apogeu no final exige a demonstração da habilidade, né, que paulatinamente vai ser depurada, desenvolvida.
E os que tiverem dificuldade, assim, não desanimem, não se desesperem, porque semanalmente a gente vai estar trabalhando essas entregas, né? Em diferentes modelos, em diferentes ferramentas, né? Ou pelo fórum, ou resenhas críticas, ou participações, elaborações de textos, textos não só teóricos, né? Mas onde vocês tenham a oportunidade de fato, compartilhar o posicionamento de vocês, né? Onde vocês são convidados a opinarem, a terem um posicionamento crítico. Então, não se preocupem, né? Semanalmente a gente vai estar treinando isso e vocês vão ver lá no final que vai chegar no TCC de fato com clareza sobre o que vocês querem escrever, o que vocês querem trabalhar. Então, fiquem muito tranquilos em relação a isso. Exatamente. Algum comentário dos presentes aqui a respeito das atividades? Professor, acho que no final a gente pode, né, falar um pouquinho sobre o que a gente espera para a próxima semana. A gente pode entrar um pouquinho ali na atividade 2, pode ser? Pode ser, então tá. Então nós vamos seguir então com a temática de hoje. O que nós vimos na aula passada foi a tentativa de fornecer a, a nossa cognição um conjunto de categorias que possibilitem o máximo, né, possível que a gente possa sugar das categorias uma capacidade analítica da realidade. Nós sabemos que, pelo menos do ponto de vista do pensamento administrativo, ele tem ou estabelece, né, as teorias de maneira geral, estabelecem 3 níveis de abstração do pensamento. Então, o primeiro nível nós costumamos designar como o nível de base, né? Então, é o nível quase que material, né? Digamos assim, onde o pensamento administrativo ou algumas categorias estão voltadas para ela, né? Então, nós vamos encontrar isso muito em alguns autores, quando estão abordando o aspecto da realidade, vão lá e utilizam categorias que se expressam ou querem expressar objetivamente dentro de uma materialidade que sobressai às nossas percepções, aos nossos olhos. Então, nós temos, por exemplo, alguns autores que vão falar da divisão do trabalho. Então, a divisão do trabalho, na sua manifestação imediata, nós conseguimos visualizá-la, né? Então, o trabalho está integrado, ele vai lá e é segmentado, sistematizado, dividido. Então, o trabalho é apresentado. Mas este plano, né, esse plano imediato, ele não esgota, obviamente, os níveis analíticos, não esgota as abordagens e não nos dão com muita clareza uma visão mais complexa da realidade. Então, para destrinchar essa realidade, nós precisamos recorrer a outras categorias que, via de regra, sobem ou se apresentam revelando a realidade em outro plano, em outro nível analítico. Então, nós teríamos, assim, em 2 extremos, um nível que nós denominamos assim de um nível macro-societário, onde nós vamos exprimir a nossa compreensão da realidade de um modo mais amplo, daí a categoria de totalidade é ao que nós utilizamos, né? Globalização, uma categoria de totalidade. Modo de produção na concepção marxiana, modo de produção, circulação do capital, são categorias que falam da totalidade. Ecologia, a ecologia também fala da totalidade, meio ambiente, totalidade. Então, esses são recursos que nós utilizamos para tratar de determinados problemas, buscando essas categorias. Há também que nós chamamos aí, denominamos um nível mesoanalítico. Nesse nível meso de análise, por vezes, para nós, é importante nós colocarmos ali as organizações. Né? Então, as organizações entram, alguns colocam organizações e instituições. Então, quando nós analisamos a realidade, ao invés de nós fincarmos
os pés, em um elemento material imediato, como, por exemplo, o trabalho, nós elevamos esse nível analítico, esse nível de abstração, e passamos a falar das organizações ou passamos a falar das instituições. Então, aí a gente, né, paira acima, a princípio, pairamos acima desse nível inicial de materialidade. Então, quando eu falo URGS, eu não estou necessariamente falando do meu trabalho, né? Ou necessariamente falando da atividade de vocês enquanto estudantes. Isso está dentro do plano do concreto. Mas a URGS, né, pensar a URGS, falar da URGS, eleva para um nível analítico maior, né, que nós denominamos de nível organizacional ou, em alguns casos, nível institucional. Agora, se nós queremos falar da sociedade brasileira, se nós queremos falar da nação, se nós queremos falar, né, do planeta, então nós temos que ultrapassar esse nível de análise. A URGS se perde, digamos assim, né, neste plano. Então, o pensamento administrativo, em regra, as teorias nos levam a estabelecer o nosso nível de pensamento em determinados planos. Mas, por vezes, essas coisas não ficam muito claras, né? Os conceitos não nos dão a exata dimensão do que está se tratando. No fórum, muitos de vocês tentaram fazer essa relação, né? Então, por exemplo, nós estamos analisando um caso que foi muito recorrente, que foi o caso das melhores práticas, das boas práticas, né? A Geisa falou isso, a Silvana falou isso. Benchmark, realizar benchmarking ou coisas do gênero. Então, neste momento, quando eu analiso as melhores práticas, em geral, está se falando do elemento concreto, né? Do elemento material imediato. Mas, por vezes, eu preciso dar esse salto. Então, alguns conceitos se perdem. Então, por exemplo, quando muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar do Max Weber, né, que foi um dos grandes, né, expoentes do pensamento sociológico, né, mundial, pelo menos ocidental. Então, o Max Weber é um sujeito que vai tentar entender a sociedade, o mundo contemporâneo, não o mundo contemporâneo, né, o mundo moderno. E, para isso, ele vai associar nessa compreensão do mundo moderno, ou da sociedade moderna, particularmente da sociedade ocidental, ele vai analisar o que ele chama de processo de racionalização da vida. Então, a racionalização da vida é uma categoria enorme para o Weber, e ele vai explicar os movimentos históricos sociais, tá, de nações, ou melhor, o movimento histórico-social da própria humanidade, né? A ponto de dizer, olha, a sociedade ocidental moderna é a sociedade em que se radicaliza o processo de racionalização. Então, neste momento, a explicação pela via da racionalização é uma explicação totalizante. Mas é necessário ver o que está na base, né? Bom, mas como é que efetivamente na base esse processo de racionalização ocorre? E aí o Weber mergulha, dá um mergulho, né, na realidade, e vai falar da ação, né, da ação dos sujeitos, o que ele denomina de ação social. Então, olha, há tipologias de ação social, né? Por exemplo, ação social relativamente a fins, ação valorativa, ação afetiva, ação tradicional. Então, ele está na base do comportamento cotidiano. Mas, depois que ele fala da ação, ele tenta associar a ação ao movimento maior, ao movimento amplo de racionalização. Essa ascensão do nível de abstração coloca nesse meio termo a organização, que ele denomina de burocracia. Então, a burocracia é a organização, né, que faz o papel intermediário
deste processo de racionalização maior até a ação racional. Então, o Weber, por exemplo, é um autor característico, né? O Marx, idem, que nós conseguimos ver esses diferentes níveis de abstração do pensamento. Algumas categorias apresentam maiores dificuldades para fazer isso. Tá? O Guerreiro Ramos tentou trabalhar aquelas categorias que nós vimos na aula passada, são categorias que querem, ao mesmo tempo, explicar o todo, mas estar assentadas no elemento concreto. Então, o trabalho que vocês fizeram, o trabalho do fórum, teve exatamente esta finalidade, né, de como explicar o concreto amplo, maior, e o elemento menor. Então, para o que nós temos que ver hoje, nós podemos também exemplificar isso com o discurso contemporâneo. Então, por exemplo, quando nós vamos discutir o racismo, né, e a temática de hoje são relações raciais, nós temos, alguns de vocês talvez conheçam, o livro do Silvio Almeida, né, que é um livro amplamente divulgado, do ministro Silvio Almeida, e que vai falar olha, o termo do livro do ministro é racismo estrutural. Reparem aí que o termo exige de nós uma capacidade abstrativa, porque o racismo é concreto, né? O racismo é concreto, o preconceito é concreto, né? Alguém manifesta preconceito para com o outro, né? Nos encontros fortuitos. Mas de que modo eu vou explicar este preconceito tentando chamar um nível máximo de explicação? No caso do Silvio Almeida, ele vai tentar buscar aí através de um conceito, né, chamado racismo estrutural. O que facilita a explicação? O que facilita a explicação é o conceito de estrutura. O conceito de estrutura, que é o conceito mais amplo, né? O Marx falaria de superestrutura, portanto, algo que está ainda para além da estrutura. Mas no caso do Silvio Almeida, ele segmenta, né? Quem já teve a oportunidade de ler o livro do Silvio Almeida, ou se ainda for ler, vai perceber que o Silvio Almeida também tenta navegar por esses níveis de abstração do pensamento, né? Ou o que ele chama de racismo individual, na base, o que ele vai chamar de racismo institucional, mais acima, e, por fim, o racismo estrutural. Então, o pensamento caminha, se verte neste movimento. Este é o ponto fundamental que nós temos que nos apegar a isso, porque o Guerreiro Ramos, no texto que nós vamos discutir a partir de agora, o Guerreiro Ramos vai tentar fazer o movimento das grandes categorias que ele aplicou até o elemento básico, que é o ingrediente, né, do racismo. Ok? Compreendido assim neste primeiro momento, este movimento que nós temos que fazer incessantemente, né, no nosso pensamento. Então eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver o que é que eu tenho que selecionar para vocês que não aparece. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ok. Conseguem visualizar? Conseguimos sim, professor. Só não está no módulo apresentação ainda. Tá, eu vou colocar com tela cheia. Agora sim. Uhum. Agora sim. Então, duas categorias subjacentes ao que nós discutimos na semana passada e que também perpassam hoje, né? São as categorias de consciência ingênua e consciência crítica da realidade, no caso da realidade nacional. Como se define essas duas instâncias de consciência, né? A consciência ingênua é definida, no caso do próprio texto do Guerreiro Ramos que nós vimos, por uma modalidade de consciência dos problemas nacionais que se revela inocente, precária, simplória do acontecer nacional, é por essência aquela que não tem consciência
dos fatores e condições que a determinam, né? Portanto, a consciência ingênua não tem capacidade abstrativa, ela não tem capacidade de visualizar, por exemplo, os efeitos que a estrutura promove em seu comportamento. Então, quem vive, né, à luz exclusiva da consciência ingênua tem pouca margem explicativa da relação causal, da relação determinista, ou até mesmo dos graus de liberdade que, porventura, uma estrutura ofereça, né? Então, a primeira característica é esta. Contrapondo-se a esta ideia de consciência ingênua, né, o conceito de consciência crítica. Aqui, no caso, eu recorri ao livro do Álvaro Vieira Pinto, Consciência e Realidade Nacional, onde se encontra melhor definida, digamos assim, a busca por uma definição mais formal. Então, a consciência crítica é modalidade de consciência dos problemas nacionais. Reparem aqui que aqui se chama, né, o nacional, o parâmetro, a nação é um parâmetro importante para esses sujeitos. Então, a nação nos põe no nível amplo, né, de pensar a totalidade. Mas é claro que a nação também está dentro de um outro, né, de um outro nível, né, mais total, assim, ela está inserida. Mas para esses intelectuais, a nação, ter consciência da nação, ter consciência do propósito da nação, ter consciência do projeto de nação é fundamental. E a consciência do projeto, do destino da nação, da vocação da nação, digamos assim, confere à consciência do sujeito um caráter que eles denominam de caráter de crítico, né? Então, a consciência crítica é essa modalidade de consciência dos problemas nacionais que se revela produto de um pensamento que apreende os fatos segundo critérios objetivamente válidos. É, por essência, aquela que tem clara consciência dos fatores e condições que a determinam, segundo Guerreiro Ramos. A consciência crítica, né, nas palavras do Vieira Pinto, é uma consciência permanentemente atenta em denunciar as influências a que está submetidas e criticá-las. É crítica no sentido etimológico da palavra, porquanto procede à crise, isto é, à separação dos fatores atuantes e capaz de aproveitar a significação de cada um desses fatores, a força da respectiva motivação e, de modo geral, o resultado deles, expressos nos julgamentos a que é levada em virtude de sua inclusão no contexto histórico, onde assentam os fundamentos de suas atitudes e de seu modo de pensar. Então, repare que aqui, né, a nação está apresentando o nível, mas o nível maior aqui apresentado é o nível do contexto histórico. Então, a consciência crítica, ela possui essa capacidade de pensar aquilo, né, em termos de estrutura, que força, né, que a força, ou, digamos assim, que a determinam, mas, ao mesmo tempo, ela tem capacidade de entender isso dentro de um contexto histórico no qual essa estrutura está inserida. Então, essas duas categorias analíticas, elas perpassam a explicação que nós tratamos. E ainda em termos de... Não, depois eu volto se houver tempo, tá? Eu vou apresentar aqui, aí no caso, já o texto que nós temos. O problema do negro na sociologia brasileira, o texto é de 1954. Então, uma das primeiras, né, questões que nós temos é, por exemplo, o problema do negro que o Guerreiro Ramos estuda no 54 e o problema, né, a questão do racismo estrutural que a gente vai encontrar contemporaneamente, por exemplo, em Silvio Almeida, há outros, né, outros autores que estudam a questão, obviamente, eu estou aqui exemplificando.
À luz das categorias compreensivas da realidade brasileira, principalmente alienação e inautenticidade, o autor apresenta já no início sua conclusão a respeito dos estudos sociológicos e antropológicos levados a efeito por estudiosos brasileiros. Diz ele: o negro tem sido estudado no Brasil a partir de categorias e valores induzidos predominantemente da realidade europeia. Então, reparem que aqui, aquelas categorias que nós tratamos lá, o mimetismo, a inautenticidade, a alienação, são apresentadas aqui, já servem, na verdade, aqui para analisar um problema concreto, né? No caso, o problema das relações raciais, e aqui, né, digamos assim, o problema do negro na sociologia brasileira. Visando combater a heteronomia, que também nos era característica, ele afirma que esse fato, percebido na literatura acadêmica, denuncia uma contradição entre, de um lado, determinado modo de ver as relações raciais e, de outro, as tendências de autonomia espiritual e material do Brasil. Assim, assumindo uma posição científica de caráter funcional. Funcional por quê? Porque o propósito dele é de dar funcionalidade a um projeto de nação, ao desenvolvimento da nação. Então, assume a posição científica de caráter funcional voltada para a autoconsciência ou autodomínio da sociedade brasileira. Ele recomenda que se estude a situação do negro tal como é efetivamente vivida e não tal como ela é apresentada na literatura acadêmica. Então, ou seja, o que importa é o concreto, né? Importa estudar a vida do negro existencialmente vivida e não a leitura daquilo que se fala sobre o negro, né? Então, ele já desloca dos livros para a vida concreta. Rever criticamente os estudos sociológicos e antropológicos sobre o negro brasileiro seria uma das formas de o autor contribuir para a elaboração de uma consciência sociológica verdadeiramente nacional da situação do homem de cor brasileiro. O caráter geral da ciência sociológica e antropológica no Brasil naquele momento. Considerando a sociologia e antropologia de sua época, Guerreiro Ramos será taxativo. Não tínhamos uma ciência brasileira ou uma ciência nacional. A que vinha sendo praticada aqui era destituída tanto de funcionalidade quanto de autenticidade. Ou seja, o conhecimento sociológico, o saber sociológico, não estava a serviço de um projeto de nação e, ao mesmo tempo, não era autêntico, não era genuíno, porque era um saber alienado, um saber que foi construído a partir do mimetismo. Nesse sentido, restavam claro para ele dois pontos: que o que vinha sendo feito não contribuía para a autodeterminação da sociedade e que nossos cientistas sociais seriam, em grande medida, repetidores, imitadores, utilizadores de conceitos pré-fabricados, carentes de experiências cognitivas genuinamente vividas e de prestígios internacionais. Aqui, digamos assim, a marreta já desceu com força na intelectualidade brasileira daquele momento. Então, aí ele vai fazer o pleito por uma ciência nacional. Diz ele: uma verdadeira ciência nacional não é elaborada revolutamente pela justaposição de conhecimentos importados ou pela mera sugestão abrupta de orientações. Existe em todo o país uma cultura autêntica. O Brasil não é exceção. Essa cultura autêntica estaria vinculada, né, ou deveria, pelo menos aos olhos do Guerreiro Ramos, vinculada a um projeto nacional de desenvolvimento. Então, daqui nós percebemos aí o caráter ideológico, digamos assim, não ideológico, porque há um esforço científico, né? Ele tenta se livrar desse caráter ideológico, mas eu diria que há um caráter determinativo, né? um caráter normativo dessa ciência. E essa verdadeira ciência nacional é comandada pelas necessidades práticas da sociedade. Ocorre de modo cumulativo, portanto,
gerações e gerações de intelectuais comprometidos com a realidade vão assentando seus tijolos de conhecimento, e cada geração de intelectual que chega recupera o legado da geração passada. Portanto, esse conhecimento ele é cumulativo, já que gerações de intelectuais e especialistas se articulam no sentido de um labor contínuo e se organizam para a cooperação. E uma vez que os problemas científicos radicam-se em situações historicamente concretas, uma ciência é verdadeiramente constituída por sujeitos possuidores de uma atitude militante de compreensão de uma circunstância historicamente concreta. Portanto, aqui, no caso, o sociólogo é um agente, um militante, né, comprometido com o projeto ou com o desenvolvimento da nação da qual, ou da realidade da qual ele está inserido. Crítica à sociologia. A sociologia brasileira sofria de 6 defeitos. Né? Isso, eu estou buscando aqui outros elementos. Então, segundo ele, a sociologia brasileira sofria de simetria e sincretismo, que assinalavam a disposição do sociólogo para acolher mimética e acriticamente a produção intelectual estrangeira e proceder à conciliação de doutrinas. Também sofria de dogmatismo, que retratava a postura submissa e apologética do cientista social ao adotar e generalizar argumentos de autoridade da disciplina sociológica, seja no discurso sociológico, seja na análise factual da realidade. Dedutivismo caracterizava a desconsideração do sociólogo das contingências e peculiaridades históricas das nações, pois assumia haver um sincronismo mecânico entre elas. Então, o dedutivismo tem esse pressuposto, né? Automaticamente, o que ocorre na nação cêntrica, nós já dizemos, vai ocorrer nas nações periféricas. E as nações periféricas mimetismam, e relativamente às teorias, deduzem o que está teorizado em uma nação cêntrica ao que vai ocorrer em uma nação periférica. A alienação e a autenticidade são 2 categorias que nós já trabalhamos na semana passada. Portanto, a sociologia brasileira padecia desses 6 defeitos. Mas não somente a sociologia, como também a antropologia. Então, tanto uma ciência quanto a outra eram ciências que padeciam similarmente, sofriam similarmente as mesmas patologias. Então, a antropologia praticada nos Estados Unidos e na Europa tem sido largamente uma racionalização ou despistamento da expoliação colonial, fez dos povos primitivos o seu material de estudo, sua noção de raça assinalou as implicações imperialistas, não está depurada de resíduos ideológicos. Né? Então, a noção de raça criada na Europa, né? A noção de raça é uma concepção aí nesse sentido. Alguém já utilizou esse termo, inclusive, no fórum. É uma concepção eurocêntrica que é assimilada, né, pelos antropólogos, pelos sociólogos brasileiros. Essas categorias, como estrutura social, aculturação, mudança social, pressupõem uma concepção quietista da sociedade e assim contribui para a ocultação da terapêutica decisiva dos problemas humanos em países subdesenvolvidos. Quietista, como nós vimos, porque desconsidera a sociedade em estados, digamos assim, em estado nascente, né? Ou, digamos, em estado latente. Ela é quietista porque toma em consideração apenas o estado manifesto das relações sociais. E continua, os estudos antropológicos no Brasil trabalham com categorias e temáticas transplantadas dos Estados Unidos e da Europa, e assim, ao incorporá-las, convertem-se em apologistas do aqui e agora, ou pelo menos em interessados na conservação do status social existente. Quando ajustados ao conhecimento estrangeiro, desserve o país e confunde os interessados no equacionamento dos problemas nacionais. Os nossos grandes problemas antropológicos do índio e do negro são aspectos particulares do problema nacional
de caráter eminentemente econômico. Ok? Vamos em frente. Desculpa se a batida reta, né, para avançar um pouco no texto. Então, ele vai categorizar as principais correntes de pensamento que trataram do problema do negro. Ele divide os intelectuais em 3 categorias. A primeira categoria ele chama de os intelectuais críticos ou dos intelectuais pragmático-críticos. São os intelectuais que não deixam de considerar, obviamente, né, o conhecimento estrangeiro, a ciência estrangeira, mas assimilam criticamente esse saber. Então, esses intelectuais olham a ciência estrangeira, olham o conhecimento estrangeiro, observam as instituições estrangeiras e convertem esse conhecimento, esses objetos, em elementos subsidiários, né, para a interpretação da realidade nacional e não em elementos primordiais e fundamentais. Portanto, eles colocam periférica, a importância, ele confere a este conhecimento uma importância periférica no que diz respeito à compreensão dos problemas nacionais. Distintamente, a corrente monográfica a que pertenciam, por exemplo, Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Gilberto Freire e seus imitadores, quando estudam o elemento do negro, o assunto se torna tema de especialistas, cujos estudos pormenorizados promoveram entre nós movimento de atenção de uma parcela de cidadãos para os chamados afro-brasileiros. Essa corrente, né, na corrente monográfica, surge o negro como tema. Né? Então, esses sujeitos vão tematizar o negro. O negro, que é um elemento concreto, existencial, é convertido pela corrente monográfica em um objeto de estudo da ciência. Então, ele é afastado dessa ciência e se converte no objeto. Então, é esta condição que o Guerreiro vai denunciar. Né? Nós temos que desconsiderar o negro tema e passarmos para o que ele denomina de negro-vida, né? O negro existente concreto, o negro existencial na sua vida cotidiana. Haveria também, ainda formando uma terceira corrente de intelectuais, os viventes ou de ação. Né? Digamos assim, são os sujeitos de ação, sujeitos engajados, os sujeitos transformadores, diretamente. Essa corrente engloba agentes e instituições, como no caso do Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, República dos Palmares, Frentes Negras, Joaquim Nabuco, Álvaro Bonicar, Luiz Gama, Chico Rei, caracterizada mais pelo propósito de transformar a condição humana do negro na sociedade brasileira do que em descrever ou interpretar os aspectos pitorescos ou particularíssimos da situação da gente de cor. Então, essas são categorias que o Guerreiro cria para colocar aqui, de um lado, agentes críticos, construtores de ideias, de categorias que nos ajudem, né, com consciência crítica, que nos ajudem a compreender a nossa realidade, de sujeitos de consciência ingênua, digamos assim, que transformam o negro em tema e passam a estudar o negro a partir de teorias estrangeiras importadas mimeticamente, e dos sujeitos de ação. Né? Esses sujeitos estão diretamente envolvidos com a realidade e estão intervindo na realidade concreta. Tanto sujeitos quanto organizações ou instituições. O questionamento da tematização do negro, né, da vida do negro. O que é? Aí o Guerreiro lança uma pergunta, que é uma pergunta, assim, digamos assim, que põe abaixo essa estrutura, né? O negro como tema. Pergunta ele: o que é que, no âmbito das ciências sociais, faz do negro um problema ou um assunto? A partir de que norma, de que padrão, de que valor se define como problemático ou se considera tema o negro no Brasil? Na medida em que se firma a existência no Brasil do problema do negro, que se supõe devesse ser a sociedade nacional em que o dito problema estivesse radicado? Essas perguntas põem à mostra uma das maiores ilusões da sociologia brasileira.
Posição do guerreiro. Determinada condição humana é erigida à categoria de problema quando, entre outras coisas, não se coaduna com um ideal ou um valor ou uma norma. Sua conclusão: o que tem feito do negro um problema sociológico no Brasil é o fato de que ele é um portador de pele escura. A cor da pele do negro parece constituir o obstáculo à anormalidade a sanar. Dir-se-ia que, na cultura brasileira, o branco é o ideal, a norma, o valor por excelência. Então, essa é a problematização que o Guerreiro faz do problema do negro convertido em tema. E aqui a posição dele. Né? Aí ele vai fazer uma análise da estética social brasileira. Então, segundo ele, né, essa questão da cultura brasileira em que o branco é ideal, é a norma, é o valor por excelência. Segundo ele, isto é um problema de colonialidade cognitiva, colonialidade epistêmica, e essa colonialidade converte-se em uma patologia, né? Uma patologia de pensamento, uma patologia de ação. Em culturas autênticas, diz ele, o padrão e as categorias de estética social são assimiladas pelos indivíduos na vida comunitária. Todavia, o processo de europeização do mundo tem abalado os alicerces das culturas que alcança. A superioridade prática e material da cultura ocidental face às culturas não europeias promove, nestas últimas, manifestações patológicas. Existe uma patologia cultural que consiste precisamente, sobretudo no campo da estética social, na adoção pelos indivíduos de determinada sociedade de padrão estético exógenos, né, estrangeiros, não induzidos diretamente da circunstância natural e historicamente vivida. O desejo de ser branco afeta fortemente os nativos governados por europeus. Né? Eis aqui as categorias que nós vimos, né, em operação no exame no exame da subjetividade e também no exame da intersubjetividade que predominam ou predominavam na sociedade brasileira. Ora, o Brasil, como sociedade europeizada, não escapa, quanto à estética social, à patologia coletiva acima descrita. O brasileiro em geral, e especialmente o letrado, adere psicologicamente a um padrão estético europeu e vê os acidentes étnicos do país e a si próprio do ponto de vista deste padrão europeu. Trata-se aqui de um caso de alienação que consiste em renunciar à indução de critérios locais ou regionais de julgamento do belo por subserviência inconsciente a um prestígio exterior. Ou seja, a beleza, o belo, não é induzido da realidade concreta. A beleza, o belo, são trazidas mimeticamente a partir da Europa. Então, isso converte, né, um estado generalizado dentro da estética social brasileira, uma estética, né, confere essa estética uma estética alienada. O intelectual, vítima patológica cultural. Então, é a alienação estética do sociólogo e antropólogo brasileiro que o faz tomar a vida do negro como um problema para as ciências sociais. Eles são vítimas da patologia social que acomete os brasileiros. O problema do negro, tal como colocado na sociologia brasileira, é, à luz de uma psicanálise sociológica, um ato de má-fé, ou um equívoco. E este equívoco só poderá ser desfeito por meio da tomada de consciência crítica pelo nosso branco ou pelo nosso negro, culturalmente embranquecido. Então, reparem, esta alienação, ela acomete o branco brasileiro e acomete o próprio negro, que está submetido a uma cultura de embranquecimento, né? De sua alienação e de sua enfermidade psicológica. A sociologia no Brasil tem sido, em larga margem, uma espécie de patôs ou dialeto da sociologia europeia ou americana. Terá hoje de procurar tornar-se autoconsciência
do nosso processo de amadurecimento. O que implica dizer que a nossa sociologia do negro é, em larga margem, uma pseudomorfose, isto é, uma visão carecente de suportes existenciais genuínos que oprime e dificulta mesmo a emergência ou indução da teoria objetiva dos fatos da vida nacionais. Então, eis aqui o diagnóstico que o Guerreiro faz, né? A nossa intelectualidade é uma intelectualidade alienada. Por quê? Porque bajula o conhecimento estrangeiro, porque anela o modo de funcionamento da sociedade estrangeira, porque mimeticamente assimila, né, de modo ingênuo este tipo de conhecimento e, ao mesmo tempo, isso faz com que ele sofra de uma repulsa ao seu elemento concreto, né? Então, esse estado de alienação, ele é um estado que acomete gravemente a intelectualidade. E esse estado de alienação acomete o branco e também acometeria o próprio negro, que sofreu esse processo de aculturamento. Então, daí para o Guerreiro, né, para se construir de fato uma sociologia autêntica, uma sociologia que rejeite o negro como tema e assuma o negro como vida, segundo o Guerreiro, é necessário um ato fundante, um ato primal, em termos de tomada de consciência crítica. Um tratamento realmente científico da questão estaria em colocar-se o sociólogo e o antropólogo em uma situação vital, qual seja a de Niger Sum. Sou negro, identifico meu corpo em que meu eu está inserido, atribuo à sua cor a suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição étnica como um dos suportes do meu orgulho pessoal. Eis aí toda a propedêutica sociológica, todo um ponto de partida para a elaboração de uma hermenêutica da situação do negro. Feito isso, assumindo-se como negro, assumindo como um Niger Sum, lembro que naquele momento ele falou de um Niger, de um Sum brasileiro, né? Sou brasileiro, lembra? Ele falou aqui. Aqui ele está falando de um Niger Sum, sou negro. E naquele um Sum brasileiro. Ou seja, sem assumir a sua condição de brasileiro, é impossível a elaboração de uma sociologia nacional autêntica, genuína. Então, feito este passo fundante, enxergo que há de ultrajante na atitude de quem trata o negro como um ser que se vale enquanto aculturado, descortino a precariedade histórica da brancura como valor, converto o branco brasileiro, sôfrego de identificação com o padrão estético europeu, num caso de patologia social. Passo a considerar o preto brasileiro, ávido de embranquecer, ser embaraçado com a sua própria pele, também como um ser psicologicamente dividido. Descobre-se-me a legitimidade de elaborar uma estética social de que seja um ingrediente positivo à cor negra. Afigura-se-me possível uma sociologia científica das relações étnicas. Compreendo que a solução do que, na sociologia brasileira, se chama o problema do negro, seria uma sociedade em que todos fossem brancos. Capacito-me para negar a validade dessa solução. Então, esse é o ponto áureo do exame de consciência que o Guerreiro faz, da análise que ele faz da sociologia brasileira, da intelectualidade brasileira, no que diz respeito ao negro como um problema, né? No que diz respeito ao negro como tema. E aí, a sua posição fundamental. O negro é povo do Brasil. Desde que se define o negro como um ingrediente normal da população do Brasil, como povo brasileiro, carece de significação falar do problema do negro puramente econômico, destacado do problema geral das classes desfavorecidas ou do pauperismo. Então, repare aqui que o negro não é um problema isolado, contingente,
ele está dentro de uma armadura maior, né? Está dentro de um elemento aqui no classe, né? No caso de classe desfavorecida, de pauperismo, né? Está dentro da pobreza. Então, ele faz esse amálgama, né? Ele está dentro desse amálgama que é, isso sim, o problema brasileiro. O negro é povo no Brasil. Não é um componente estranho de nossa demografia, ao contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E este fato tem de ser erigido à categoria de valor, como exige a nossa dignidade e o nosso orgulho de povo independente. O negro no Brasil não é anedota, é parâmetro da realidade nacional. A condição do negro no Brasil só é sociologicamente problemática em decorrência da alienação estética do próprio negro, da hipercorreção estética do branco brasileiro, ávido de identificação com o europeu. Então, aí, o Guerreiro, eu vou parar por aqui, tá? Neste momento, o Guerreiro Ramos fecha, digamos assim, a análise do seu texto e vai dizer que o problema do negro, em verdade, é uma patologia do branco brasileiro. Esta é a análise que o Guerreiro faz. É para quem tiver interesse sobre os textos do Guerreiro Ramos compilado, saiu recentemente esse livro, Sou Negro, organizado pelo Muriatã Barbosa, em que estão compilados todos os textos escritos pelo Guerreiro Ramos ao longo da sua trajetória intelectual. É importante ter em conta que nós estamos falando, né, dos anos 50, e nos dias de hoje a questão do negro já vai se apresentar com outros tipos de leitura. E o Guerreiro Ramos se apresenta nessa base, né, do movimento negro, ou na base da discussão, junto com outros, a exemplo da Lélia Gonzalez, que nós temos, eu acho que temos até um texto da Lélia disponível na plataforma, né, vai juntar forças, né, com outros estudiosos que estão aí a revigorar o pensamento a respeito do negro, da sua condição. Contemporaneamente também um dos grandes estudiosos, o Antônio Guimarães, que tem produzido muito material sobre as relações raciais no Brasil. Bom, essa é a exposição de hoje, né, a aula que nós tínhamos para apresentar formalmente. Então, eu passo a palavra aí à condução da Marissa para a gente poder, né, ouvir as perguntas, os comentários e depois o tratamento da atividade que será direcionada. Muito obrigado. Certo, obrigada, professor. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem, por favor, levantar a mão, podem se dirigir ao professor, podem encaminhar aqui no chat, eu vou organizando. Que vocês tiverem de dúvida, não só em relação à, né, à teoria, ao conteúdo, mas se tiverem alguma dúvida, algum link com o trabalho, com a experiência de vocês também, estamos bem receptivos a esses comentários. E caso não haja, para não causar constrangimentos, né, nós teremos uma belíssima de uma atividade em que, né, vocês terão a capacidade, já assimilando o conteúdo, tendo lido o texto, né, de externalizar talvez o estado de perplexidade ou de não compreensão que, porventura, o primeiro momento das ideias, as primeiras exposições das ideias causa. Né? A gente não consegue assimilar, depurar, né? É muito difícil, né? Quando a gente lê um texto, lida com umas ideias, a gente vai assimilá-la de imediato. Então, não fiquem constrangidos, não, porque eu sei como é que é. Poxa, na aula está ali, está sendo gravada, é constrangedor não falar nada, não perguntar, longe disso. O curso não se desenvolve exclusivamente aqui, neste momento. Né? O curso é uma dinâmica complexa. Estão aí, né, tanto o Henrique quanto a Marissa para dar essa dinâmica. Certo, o Mike levantou a mão, professor. Pode falar. O microfone está fechado, não te ouvimos. Não, ainda. Aqui aparece como fechado ainda.
Eu acho Não. que é na própria plataforma aí que tem que apertar no botãozinho lá. Uhum. É que pra gente, Mike, não é nem o fone. É como se na plataforma mesmo tivesse fechado o teu áudio. Tá desabilitado o áudio. Não, não te ouvimos. Se tu quiser sair e entrar novamente, acho que pode dar certo. Ok, esperar um pouquinho, ver se ele consegue retornar com áudio. Alô? Agora sim, agora te ouviu. No meio do caminho eu troquei de fone aqui para poder me deslocar e não perder a aula e acabei causando esse constrangimento aí. Sem Desculpem. problema. Bom, o que eu gostaria de reportar, primeiro foi o meu primeiro contato com esse texto do Guerreiro Ramos, né? E fiquei perplexo com o que ele narra, né? A partir dos outros pseudo sociólogos, né? E eu fiquei absolutamente. Cheguei a ler mais de uma vez para ver que, puxa, mas isso é verdade mesmo, né? E ao mesmo tempo, em comparativo com a realidade funcional que eu vivo, né? Eu observei nos últimos tempos, lá no âmbito do tribunal, uma série de normativos que se estabeleceram para evidenciar a necessidade de atenção com isso, né? Inclusive grupos temáticos se criaram para desenvolvimento de determinadas políticas, enfim, que não participei delas e tal, mas a partir de hoje vou atrás para compilar esses normativos que nasceram a partir de 2020 e 2021. Foi bastante intenso em produção de normativo interno a respeito disso, que não dizem respeito, propriamente dito, ao controle externo, mas com a forma de atuação do próprio órgão para o seu corpo funcional, enfim. E não existe uma temática específica como se faz um estudo, uma fiscalização das políticas de educação, política e as demais políticas públicas, mas me chamou a atenção essa realidade ter sido trazida no âmbito funcional e para o corpo funcional. Foi bem interessante até. Vou buscar esse material para ter maior consciência dele, mas ao mesmo tempo já é para mim é novidade, né? Claro que o tribunal é meu segundo emprego, no outro que eu trabalhei há mais de 15 anos nem se falava nisso, né? Não se enfrentava Depois disso veio a lei de cotas, né? Ingresso nas universidades, nos concursos públicos, enfim. E os últimos concursos do tribunal, posso dizer que pelo menos nos últimos 10 anos, trabalhou fortemente a questão da lei de cotas e tal, e, e fez valer, enxergou essa necessidade de atualização, né? É importante destacar que quando o Guerreiro trabalhou com essa questão do negro no teatro experimental, do negro, no final dos anos 40, início dos anos 50, o Guerreiro foi um dos pioneiros em trabalhar no Brasil com o psicodrama, sociodrama do Moreno. Então, o Guerreiro criou cursos
em que iam para lá empregadas domésticas, trabalhadores, brancos e negros, em que ele procedia. Ele criou, né? Eu escrevi um texto há pouco tempo recente com Frederico Lustosa e com a Renata Albernaz, em que estaria ali o indício de uma sociologia clínica, né? Porque dado que o problema é uma patologia do branco, né? O problema do negro é uma patologia do branco, essa patologia ela, ela impregna no branco e no próprio negro, que introjeta os elementos exógenos, externos, e aí ele passa a rejeitar a si próprio, né? A ver a si mesmo com menor valor. Né? Pelo menos era essa ideia naquele momento. Não à toa que eles vão fazer reclamar a negritude, né? O movimento de negritude como um movimento de valorização da, do próprio negro, né? Do negro relativamente a si, a sua cultura. Mas ele trabalhou com grupos, né? Com psicodramas na época, e de modo muito pioneiro no teatro experimental do negro. Então, hoje, se vocês verem estudos aí a esse respeito, do psicodrama, eu posso até colocar disponível também para vocês o texto que eu escrevi junto com dois colegas, de como essas coisas, né, foram tratadas e efetivamente apresentadas. Certo? Podemos passar. Opa, desculpa, Angélica. Pode falar. Oi, eu só, como o colega aqui, o Mikael, né, eu também fiquei encantada lendo o texto, assim, e especialmente pela época, né, imaginando quão disruptivo isso foi para o contexto, né, ele ter essa lucidez, essa, sabe, essa presença de espírito e, né, de se tomar também desse lugar de autenticidade para fazer essa manifestação, essa conclamação assim tão disruptiva para a época, assim, né? Mas e de um modo, né, geral, eu acho que é importante assim o que ele traz aqui é que essa questão, né, da importação de conceitos eurocêntricos, né, da valorização de uma raça em detrimento da outra, né, que a questão vem lá também, né, da defesa do arianismo, de toda aquela loucura, de toda aquela doença que o mundo viveu, né. Mas o que eu acho que é importante, assim, de que ele traz para o ponto de vista, traz para o âmbito do psicológico, né, para chamar a atenção de que o racismo, né, de forma assim, tentando fazer uma síntese, ele é inconsciente, né, em diversos aspectos. Eu acho que o Silvio Almeida traz, ele procura trazer, assim, nós não nos damos conta e não temos como nos dar conta do tanto que nós somos racistas ainda, inclusive nos dias de hoje. Então, a questão, essa questão de superar a falácia da superioridade de uma raça em relação à outra, ela é algo que precisa ser constantemente monitorado nas nossas atitudes no cotidiano, no dia a dia, na ação, em cada ação nossa, em cada, né, em cada bom dia, cada circunscrição de convívio, assim, a gente precisa monitorar constantemente a nossa atitude, porque em algum momento a gente vai se pegar, tipo, mesmo que, né, pensando, isso aqui não é eu, né, isso aqui é um conceito que eu sei né, que veio da minha criação, às vezes de fase pré-linguagem, que eu incorporo, pré-linguagem, pré-memória, memória de evento, assim, né, memória simbolizada, e é um valor que eu trago assim do berço, né? Então que eu preciso monitorar constantemente, porque foge ao controle, ao domínio da minha consciência, é algo que eu tenho que domesticar
né? Ou ressignificar o tempo todo, né? Acho que isso é incrível, assim, realmente foi muito legal essa experiência de ler o texto do Guerreiro Ramos, assim, né? Você Ainda sabe, mais pensando na história. você sabe um exercício similar a esse que a gente incorpora, que a gente observa, o exercício que fez o Gilberto Gil quando compôs a música Super-Homem. O Nigersun do Guerreiro, né? Sou negro, veja meu nome. O Gilberto Gil faz na música Super-Homem, né? Um dia vivia a ilusão de que ser homem bastaria. Ele vai retratando o elemento e depois ele inverte, né? No sentido, sou mulher, vivo nesses termos, né? Inverte a perspectiva, né? O guerreiro inverte a perspectiva também, né? São exercícios que isso demonstra aí a presença da consciência crítica, né? É um exercício muito difícil de fazer, porque assumir não se trata assim, né? Eu acho que até a ideia, né? O conceito, a categoria, lugar de fala, ela é muito pequena para expressar o elemento, né? Hoje em dia a gente usa essa categoria, lugar de fala, né? Você precisa ter lugar de fala. É um elemento complicado, não dá para discutir aqui, obviamente, né? Porque depois a gente teria que entrar no aspecto da universalidade né, da questão. Mas me parece que esse movimento é um movimento importante, bom de fazer. E, obviamente, vocês terão a oportunidade de fazer isso com a atividade, né? E eu acho que é isso que a Marissa vai falar agora. Sim. Maria? A Maria Elaine está com o microfone aberto. Maria. Maria, o microfone está aberto, mas não te ouvimos. Se tu quiser entrar, se tu quiser sair da sala e entrar novamente, acho que pode resolver também. Eu tenho um limite de tempo, eu tenho um compromisso às 8h30. Ah, E certo. você Professor, me perdoe claro, por não isso. tem problema, porque aí eu compartilho com ele sobre a atividade bem tranquilo. Não tem problema. Tá? Tudo bem, eu conto com a compreensão de vocês, eu tenho um compromisso agora, eu tenho que me afastar. Mas a Marissa está aí exatamente para discutir com vocês a proposta, né, o desafio. E eu tenho para mim que vocês vão gostar muito da proposta que está vindo aí, porque vai ser desafiador. Sim, tá certo. Muito obrigada, professor. Né, à medida que eles tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu repasso para o senhor também. Bem tranquilo. Tá bom. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada, boa Obrigado. noite. Bom, pessoal, eu vou ler com vocês, tá? Esse enunciado da tarefa e vou explicar um pouquinho do que a gente espera, tá? Oi, Maria, tu conseguiu retornar? Maria? Bom, pessoal, vou seguindo. Se ela conseguir falar aqui, depois eu abro o espaço novamente. Tá? Então, para essa segunda atividade, a gente tem a seguinte descrição. Esse banco de dados estará dedicado exclusivamente a receber imagens em vários formatos e tipos que sejam de autoria própria, domínio público ou circulação livre e que tenham, quando possível, autoria identificada ou autorização para ser utilizada como recurso educacional. Caso haja restrições para a postagem da imagem, vocês podem inserir o link, tá? Não necessariamente, se não conseguirem baixar a imagem, não conseguirem anexar a imagem, podem colocar o link, mas é muito importante que a gente, além
do comentário de vocês tem acesso a essa imagem, tá? É muito importante que a gente consiga visualizar do que vocês estão falando. Então, para isso, você publicará a imagem e nos comentários da publicação explicará qual a motivação por trás dessa escolha e como ela se vincula com os aspectos desenvolvidos em aula. E também é necessário fazer comentários a respeito das imagens postadas pelos colegas, de modo a dinamizar essa comunidade de aprendizagem. Então, para essa semana deve ser realizado pelo menos a postagem de uma imagem nesse fórum, relacionado ao assunto, né, que foi discutido em aula, que é trabalhado ali nas recomendações de leitura, tanto as obrigatórias quanto as complementares. E vocês devem, assim como na dinâmica anterior, assim como no fórum anterior, realizar comentário nas imagens dos colegas. Tá? E o que são essas imagens? Essas imagens podem ser fotos que vocês mesmos podem tirarem. Estou passando por alguma situação, enfim, alguma questão, algum lugar que vocês identifiquem, né? Que conversem com o conteúdo, conversem com as discussões que foram realizadas em aula. Podem ser tirinhas, histórias em quadrinho, podem ser memes, tá? Do Instagram, das redes sociais. Então, assim, nos mais diversos tipos de imagem, de formatos, a gente espera que vocês tragam. Tá? Então, assim, por favor, aqui vocês de fato vão usar da criatividade de vocês, tá? De fato, assim, o que a gente pede é que vocês tenham atenção, porque a imagem precisa estar anexada. Se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, me chamem ali no chat, chamem o Henrique também, a gente consegue auxiliar vocês nessas questões mais operacionais, tá? Mas a ideia é que vocês nos tragam a imagem e consigam inserir o comentário nos contando por que vocês escolheram aquela imagem, o que ela representa para vocês, de que forma que vocês enxergam o que está naquela imagem, né? A gente tem alguns clássicos, assim, eu até comento com o professor que é interessante porque em todas as turmas a gente tem repetições de imagens, só que os comentários que vocês, enquanto alunos, inserem é completamente diferente um do outro. Então, vocês podem, inclusive nessa turma, trabalhar com a mesma imagem. E aí, na hora de postar, vocês vão perceber que a percepção é diferente, que os comentários são diferentes. De repente, vocês linkam com uma frase ou com outra em específico, tá? Então, assim, a ideia é que vocês comentem também no do colega, porque quantas vezes a gente não passa ali, até por memes, né? Nas redes sociais, eu tô rolando ali o meu feed no Instagram, aparece uma imagem, aquilo ali sempre aparece para mim, mas eu nunca parei para refletir com base nessas leituras, com base nessas discussões, o quão problemático de repente é aquilo, né? O quão importante é aquela questão. Se passa por mim na rede social, de repente é um meme, de repente é uma piadinha, de repente é uma imagem, uma foto, mas eu nunca parei para refletir criticamente sobre aquela imagem. Então é isso que a gente convida vocês a fazer agora, tá? Então pesquisem em qualquer plataforma, redes sociais, no próprio Google, Pinterest, o que vocês de fato tiverem ali como ferramenta mais fácil para navegação, né, que vocês se sentirem mais à vontade para navegar, escolham essa imagem e nos tragam com esses comentários, os comentários embasados ali na percepção de vocês e principalmente nas discussões que foram realizadas aqui ao longo da aula e nas leituras que vocês já vão ter feito a respeito do conteúdo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Só vou reforçar o prazo, tá, pessoal? Porque na semana passada a gente estendeu até terça-feira a postagem do fórum, porque alguns de vocês tiveram dificuldade ali para postar, na hora de fazer a postagem não conseguia responder meu comentário, se respondeu o comentário, não aparecia na hora o comentário dos colegas para, né, para vocês comentarem também. Então, agora a gente já sabe como é que funciona, já sabe como é que acontece essa dinâmica. Vocês têm até domingo às 23h59 para fazer essa postagem. Tá? E, novamente, reforço, se vocês tiverem alguma dificuldade de ordem técnica ou até mesmo de entendimento da atividade, me procurem e procurem o Henrique. A gente está bem à disposição de vocês. Pode falar, Graziele. Tá, só para saber, assim, esse material que o professor apresentou, ele fica disponível para nós também? Sim, sim. Ele já está Esses ali no slides? conteúdo complementar, tá? Eu só vou checar, eu tinha falado com o professor no começo da aula,
ele me disse que ia disponibilizar para vocês. Eu estou com a disciplina aberta aqui, eu vou só confirmar se ele de fato já está Tá disponível. disponível, sim. Já está? Já. Eu não sei se está oculto para eles, tem que dar uma olhada só ali, mas já está no Moodle já. Não, tá, Para a eu turma já, 7 já eu está já acessei. disponível. Eu já Eu acessei. vou disponibilizar para a turma 8, então, que o professor colocou ali, mas ele não deixou disponível. Não, tranquilo. E outra coisa, a questão da atividade, né? Eu posso, diríamos, linkar essa imagem com qualquer, diríamos, parte do texto que eu entender que é coerente e, diríamos assim, e tecer um comentário a partir disso. É Isso, essa a condição. exatamente. Para a Ok, turma muito 8 já obrigada. disponibilizei, tá? O conteúdo, esses slides já estão disponíveis, só atualizar a página, e é isso mesmo. Então, a partir da imagem que tu escolher, pode resgatar alguma discussão, algum comentário daqui da aula, ou, né, dos textos, alguma citação, alguma passagem, algum parágrafo, que justifique por que tu escolheu, porque tu entendeu aquela imagem, de fato, como um problema, como uma, né, resgatando as categorias ali, as críticas tecidas pelos autores. Ok, muito Certo? obrigada. Imagina. Bom, pessoal, é isso então, tá? Estamos à disposição. Tenham todos uma boa noite. Se tiverem alguma dúvida, por favor, nos encaminhem. Boa noite, obrigado. Obrigada, Tchau, boa noite. pessoal. Boa Até mais. noite. Até mais. Tchau.